Hoje vamos falar com uma produtora que já emplacou inúmeros comerciais no horário nobre da TV brasileira, seja TV aberta, TV fechada e também na web. Eu tenho a satisfação de receber Rodrigo Minguez, que é o diretor-produtor executivo da Media Lab Filmes. Rodrigo, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes. Obrigado, Raul. É um prazer estar aqui também. Meu amigo, você já dirigiu inúmeros comerciais e com diversas celebridades. Eu gostaria de saber algumas dessas celebridades, né? E qual aquele projeto que mais marcou o teu coração, mais memorável? Eu já filmei com a Lília Cabral, com a Isis Valverde, com a Juliana Paz. Mas é engraçado você me perguntar isso, porque eu tava falando outro dia que um dos projetos que eu mais gosto, assim, nesses 11 anos de produtora, dirigindo projetos pela Media Lab Filmes, é um projeto que não tem nenhuma celebridade e é para um cliente que eu não conhecia até então, que se chama Ativa Investimentos, que é um projeto para o mercado financeiro. Foram 2 comerciais que a gente fez para eles, com pegada humorística, de 30 segundos para TV, a gente criou e produziu. E num deles a gente até brinca como se fossem algumas reuniões de autoajuda, sabe? Mas as pessoas possuem manias antiquadas. E aí um diz que contava a piada do pavê, o outro diz que mandava mensagem de bom dia no Zap, até que um deles confessa que deixava o dinheiro todo na poupança e aí todo mundo se revolta. Eu sou o Lucas e eu guardo meu dinheiro na poupança. Nossa. Não, na poupança não. Assim já é demais. Não, pra mim não dá. Tem coisas de antigamente que não fazem mais sentido hoje em dia. Conte com o time da Ativa Investimentos para fazer seu dinheiro render mais. Experimente mudar, venha para Ativa Investimentos. E o segundo filme que a gente fez para eles, seguindo ainda essa linha, né, de bater na poupança para incentivar as pessoas a não deixarem seu dinheiro parado, seu dinheiro largado, a gente simula como se fosse uma terapia de casal, mas eles não são um casal, na verdade ela é a mulher bem-sucedida e ele é o dinheiro dela. E na briga ele reclama para a terapeuta que ele fica abandonado lá na poupança, que ela não quer ver ele crescer na vida. E eu acho que eu gosto muito desse projeto porque eu acredito muito no humor como linguagem para publicidade. Acho que o humor ele acaba, de certa forma, pagando, né, pela atenção do usuário naquele conteúdo de 30 segundos, onde a gente está querendo vender alguma coisa para ele. Eu gosto de fazer publicidade assim, sem ter cara de anúncio, sabe, no que diz respeito à mensagem passada. É a tal da balança do branded content, né? Acho que é content first, branded later. E na minha cabeça isso funciona muito, assim. Esse cliente ele deu muita liberdade criativa pra gente, eles não tinham um roteiro, eles nunca se comunicaram antes, então o briefing, com o briefing na mão, a gente apresentou 7 pré-roteiros, se eu não me engano, todos nessa linha de humor, né? E o cliente gostou pra caramba. Era para eles escolherem um só, gostaram tanto que acabaram escolhendo 2, a gente renegociou ali e escolheu 2 que dava para fazer na mesma diária enfim, rolou super redondo, acho que é por isso que eu gosto desse projeto. Pô, você não quer que eu cresça na vida? Já pensou em como você anda tratando seu dinheiro? Podemos dizer, então, que você tem um perfil de um diretor com um tom humorístico? Na verdade, também, assim, eu acho que... Eu não acredito muito nisso, sabe, de botar os diretores em caixinhas. Eu diria que a minha paixão é por contar histórias e o humor é uma das formas que eu curto fazer, assim. Mas eu também me amarro, já fiz muito beauty, storytelling, filmes documentais. Acho que depende do que o projeto pede, assim. Por exemplo, tem um outro projeto que eu gosto muito, e já faz um tempinho que a gente fez esse, que são alguns filmes que eu dirigi para a Samsung, em Barcelona e Nova York. Onde a solução foi storytelling, foi um filme mais inspiracional. E por que isso? A gente tinha um desafio gigante com a agência de entregar uma série de features do aparelho, mas sem ficar agressivo e varejão demais, né? E aí, tanto com a agência Shale no lançamento do Note 8, quanto com a Léo Burnet em S9, a gente desenvolveu uma narrativa que combinava com o embaixador, né, com uma locução mais inspiracional, mais reflexiva, enquanto nas imagens a gente salpicava situações que entregavam as novas funcionalidades do aparelho sem perder o link da narrativa. Inclusive, Raul, eu tenho um caos desse projeto do filme com o Pedro Andrade em Nova York, que faltando 3 dias para a gente filmar, assim, se eu não me engano, a gente estava já no aeroporto para embarcar, o cliente pediu para a gente incluir no roteiro uma funcionalidade do aparelho, do Note 8, que era a tradução instantânea com a câmera.
Mas assim, a gente ia filmar em Nova York, o Pedro mora lá há séculos, é jornalista, fala inglês, eu diria, sei lá, melhor que o Trump, sabe? Aí eu fiquei pensando, cara, como raios eu vou botar isso no filme sem parecer mentira, né? Tipo, como é que eu vou mostrar esse feature de uma maneira que o Pedro estivesse realmente usando? Aí, depois de muito brainstorm dentro do voo, eu tive a ideia de jogar ele para Chinatown nesse momento do filme e, bom, lá tem várias placas escritas com aqueles ideogramas chineses. Aí, na hora, eu pedi para o Pedro traduzir um desses ideogramas e super funcionou. Tem gente que não entende como eu consigo fazer tanta coisa. Meu segredo é não deixar nada para depois. Então, acho que é isso. Assim, acho que não é dirigir só humor, né, ou perfil de humor. Na verdade, eu sou viciado em desafios que são muito intrínsecos na publicidade, que é você agradar gregos e troianos. Assim, eu acho que na publicidade a gente precisa agradar o cliente e a agência falando do produto, a gente precisa agradar o espectador, né, entretendo, ou informando, ou emocionando, e a celebridade. Enfim, e sempre correndo contra o relógio, né, para fazer tudo funcionar. Inclusive, assim, recentemente a gente fez um projeto de build, aí um outro estilo, que a gente teve 10 dias para fazer o projeto todo. Foi um projeto para Boticário, com a Cubo, a Pitch era o nosso elenco. E eu lembro que a gente teve uma semana de pré, a diária da filmagem, 4 dias de pós. A gente precisava filmar na sexta, e na quarta precisava estar no break do saia justa. Então a gente tinha pouquíssimo tempo para inovar ali. E mesmo assim, a gente conseguiu somar criativamente ao projeto. Porque, a princípio, o filme ele era todo em on. Tinha bastante texto da Pitch sobre o produto na câmera, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha um filme de beleza, né? As pessoas querem ver a Pitch linda lá, batendo cabelo. Então, a gente pegou esse texto, né, deles, da agência, que eu imagino que já tinha rolado, assim, milhões de reuniões em cima do texto, negociação entre cliente e agência do que tinha que falar do produto e tal, e a gente só teve o cuidado de reorganizar a informação para trazer cenas de beleza, né? Mesclar on e off e não deixar o texto todo em on. Para deixar a linguagem mais plástica e não tão dispositivo. Então, acho que não é ser um diretor de humor, um diretor de build, um storytelling, enfim. Acho que é mais do que isso. Acho que dirigir, para mim, é achar a melhor forma de unir narrativa e produto de uma forma mais criativa possível e em pouco tempo. Então, eu não gosto muito de me rotular como alguém que, sei lá, só sabe contar a história de um jeito. Eu estou contando história já tem uma década e eu sinto que eu quero contar muito mais. Nós estamos falando aí uma década, perfeitamente. Me desculpe, mas uma pergunta mais ou menos particular. Qual a tua idade? Com quantos anos você começou? Então, apesar dessa carinha aqui, eu tenho 32 anos, mas a primeira publicidade que eu veiculei na TV foi para uma marca carioca chamada Headley. Eu tinha 22 anos. E, assim, não que eu soubesse o que eu estava fazendo naquela época, porque a minha escola é do design, né? Eu não fiz cinema, eu fiz design. Mas a gente é muito mão na massa, assim. Então, no início, eu acabei sendo diretor, produtor, editor. Eu não sabia nem as funções todas do audiovisual naquela época, eu aprendi fazendo. Muito bom, você falou aí, designer. No que isso veio ajudar você como diretor, como produtor? Eu entrei no design para ser animador. Então, eu cheguei a trabalhar na saudosa Cibus Fly, lá no Rio de Janeiro. Muita gente boa saiu dali, foi uma escola para mim. E como cada segundo da animação dá muito trabalho e é muito custoso, eu lembro planejar muito bem as cenas, assim, contar os segundos, imaginar o que o personagem vai fazer em cada cena. E hoje eu acho que isso me ajuda muito a visualizar o filme na decupagem, né? Quando eu estou decupando as cenas. Acho que dali sai, diria, 90% do meu filme. E os outros 10% eu deixo para o dia, o imponderável que acontece na hora, os pedidos de última hora. E, além disso, como designer, montando um projeto de comunicação, como é um comercial, eu gosto de trazer o design thinking, né? Que no sentido de pensar o filme junto com o melhor desenho de produção para aquilo acontecer fiel à ideia. Assim. A forma de produzir a ideia para o designer, ele também faz parte do processo criativo. Então, acho que eu trago isso para a minha direção. Diferente do cinema, que é tudo mais separado, né? Não por acaso, a maioria dos filmes que eu dirigi, eu também fui produtor executivo. E quando eu estou assumindo essas duas frentes do projeto, acho que eu acabo tendo
mais velocidade de decisão, mais autonomia, por exemplo, para realocar recursos onde eu acredito que vai dar mais resultado criativo para o filme. Isso também acaba diminuindo a fricção muito comum, né, entre direção e produção que a gente vê acontecendo no mercado. Claro que isso assim, só é possível porque eu tenho uma grande gama de parceiros com quem eu já trabalho há séculos, diretores de produção de extrema confiança, como a Aninha Rodrigues, que eu chamo inclusive de minha madrinha no audiovisual, aprendo muito com ela até hoje. Mas voltando à pergunta, o fato de eu ter feito design, acho que ajudou nesses dois pontos. Sim. Pelo meu passado em animação, na decupagem, e por também eu saber como tirar o filme do papel, né? Por ser um designer mão na massa. Mas, assim, não é todo projeto que eu assumo essas duas funções sozinho hoje, não. Ainda é a maioria, mas estão começando a pintar outros formatos de trabalho aí também. Formatos de trabalho. Quais são esses formatos? Às vezes, a gente tem entrado como coprodução e direção, por exemplo. Eu fui convidado por uma produtora uruguaia, a Metrópolis Filmes, para fazer um mini-doc da Vans, para a Vans Global, né? Fazia parte de uma série de 5 filmes pelo mundo, e um deles era em São Paulo. E a gente resolveu tudo para eles aqui, assim, não só a direção, como uma coprodução local, seguindo à risca as regras da produção mundial desse projeto. E também tem muita produtora grande, assim, de foto estilo, né, que está recebendo demanda audiovisual e enxerga na gente um parceiro para ajudar eles nisso, por exemplo. Eu fiz Estée Lauder com a Juliana Paz, fiz LG com a Isis Valverde, dessa forma. Naturalmente, assim, são trabalhos que a foto estilo é prioridade e o filme tem meio que se encaixar ali, né? Mas acho que é uma forma de fazer projeto que está dando muita demanda, assim, o mesmo set de foto, onde a prioridade é foto e tem que parir um filme também. Então a gente tem ajudado o pessoal nisso. Acho que o grande X da questão é você ser versátil, assim, porque eu acredito que tanto um bom diretor hoje em dia, na publicidade do jeito que ela está mudando, quanto um bom produtor executivo, eles precisam ser mais talentosos, eles precisam ser bons gestores de talentos também. Acho que o audiovisual ele é a arte mais coletiva que eu conheço. Eu não acho que tenha mais espaço para aquele diretor malucão que não sabe brifar a equipe, que grita, que gera retrabalho para todo mundo, não tem ideia de quanto custam as coisas. Acho que essa velha escola acho que vai ficar cada vez mais para trás. Assim. Acho que a gente tem que ser mais versátil. Meu amigo Rodrigo, em produções, eu diria, ou pediria, qual a tua projeção para 2022? Minha projeção é que a gente faça cada vez mais publicidade sem ter cara de anúncio, e que a gente consiga entregar histórias em 30 segundos, 15 segundos, 45 segundos, de uma forma mais marcante possível. Acho que todo comercial memorável, assim, que cai no consciente do pessoal e o pessoal lembra, ele entrega mais do que vender só o produto. Ele emociona, ele informa ou ele entretém, né? E eu espero isso em 2022. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado você em Grandes Nomes. Estou certo que nós vamos ter um período grande pela frente, onde vamos nos falar mais vezes. Obrigado, Raul, pelo convite. Eu espero sim voltar um dia com mais novidades. Até a próxima, então. Até a próxima. Valeu.